Bom dia, pessoal. Boa tarde. Não sei em que horário vocês vão estar assistindo aí minha videoaula, né? Ou até mesmo boa noite. Espero que estejam todos bem, todos se cuidando. E com fé em Deus retornaremos o mais breve possível, quando tudo isso acabar. Tá? Nossa aula de hoje ela vem falar sobre representações químicas. Como é que as representações químicas elas acontecem, como é que os elementos são representados. De maneira geral, nossa aula também vai focar bastante em balanceamento de equações químicas. Algo que eu já tinha comentado bem anteriormente, mas a gente não tinha aprofundado, certo? Então, antes de falar desse balanceamento, nós vamos vir aqui para as substâncias. A gente sabe que a matéria ela tem seus níveis de organização, né, formada por átomos, que são formados de partículas, esses átomos se agrupam e formam um elemento químico, que se juntam, formam as moléculas, e moléculas vão formando substâncias, e assim o arranjo vai ficando bem maior, não é isso? Então, as substâncias elas são formadas por um agregado de moléculas. Essas substâncias elas podem ser classificadas em simples ou compostas. A partir de quê, professor? Certo? A partir aí do tipo de elemento químico que eu tenho formando a substância, tipo de molécula. Por exemplo, aqui, a substância simples, eu tenho um gás oxigênio, certo? O gás oxigênio, exemplo dele, ele é formado por duas moléculas de oxigênio. Certo? Então, são moléculas iguais formando uma substância. Nesse caso, a substância ela é simples. Quando eu tenho, nesse caso aqui, o gás carbônico, por exemplo, eu tenho um carbono e dois oxigênios. Então, eu tenho substâncias diferentes. Eu tenho carbono e oxigênio. Moléculas diferentes, desculpem. Carbono e oxigênio. Essas moléculas diferentes se juntam para formar uma substância. Nesse caso, essa substância vai ser composta, porque ela apresenta moléculas diferentes, carbono e oxigênio, certo? Então, é só para a gente entender aí o que é uma substância simples e o que é uma substância composta, certo? Dentro desse princípio das representações químicas, de equações químicas, nós temos um grande nome aqui que foi Lavoisier, certo? Onde ele fala sobre a conservação das massas, algo que a gente também já discutiu anteriormente, quando falávamos do princípio da conservação das massas, onde Lavoisier diz que em um sistema fechado não ocorre variação de massa após a ocorrência de uma transformação química. Como assim, professor? Então, eu tenho substâncias reagindo, certo? Uma quantidade de moléculas, uma quantidade de elementos químicos estão em associação ali. O resultado da reação não pode ter mais moléculas ou menos moléculas do que o início, certo? Porque a massa ela tem que ser conservada, ela tem que ser preservada. Em outro discurso, ele diz que na natureza nada se cria ou se perde, tudo se transforma, certo? Então, isso é o princípio da conservação das massas. A gente vai partir dele para entender o funcionamento de uma equação química e o porquê a gente tem que balancear as equações químicas quando for necessário, né? Então, já passando para o próximo slide aqui, a gente tem a equação química. Tá? As equações químicas, digamos que são a organização da reação química, dos elementos que estão formando a reação química, certo? E nesse caso eu tenho a equação química, os reagentes e eu tenho os produtos. Aqui, por exemplo, nessa equação química, eu tenho nitrogênio e hidrogênio, que são os meus reagentes, e a molécula, a substância aqui, 2NH3, é o meu produto, é o resultado da associação da reação química entre nitrogênio e hidrogênio, certo? Então, o que vem antes, digamos, dessa setinha, ou em alguns casos do sinal de igualdade, são os meus reagentes. É o que está reagindo, é onde está ocorrendo a reação química. E o que está após a seta, após a igualdade, é o meu produto. É o resultado final da minha reação química. A esse exemplo dessa reação química aqui, nós temos 2 nitrogênios, certo? E 6 hidrogênios. Onde, professor, tem 6? Esse númerozinho aqui
certo? A gente vai chamar de índice estequiométrico, que vai ser aí a quantidade, quantas vezes essa substância ela está se repetindo, quantas vezes essa molécula está se repetindo. Eu tenho aqui H2, ó, então eu tenho hidrogênio duas vezes. Assim como eu tinha N2, nitrogênio duas vezes. Então, o índice estequiométrico aqui do hidrogênio é 3, então eu vou ter 3 vezes 2. Então, ao total, eu tenho 6 hidrogênios aqui nos meus reagentes. Professor, e nitrogênio? Só vou ter 2. Eu não tenho nenhum índice estequiométrico aqui na frente. Tá? Então, só vou considerar esse númerozinho aqui embaixo, esse índice. Certo? Professor, e esse G, o que significa? Significa que a substância está no estado gasoso. Eu posso ter AQ, que está no estado aquoso. Eu posso ter um S, que está no estado sólido. Tá? Então, essas letras vêm representar apenas o estado físico que a substância aí, ela se encontra. Certo? Então, outro exemplo aqui, ó, de equação química. Mas antes de chegar nele, vamos voltar aqui de novo. Ó, então, eu tenho 2 nitrogênios mais 6 hidrogênios dos meus reagentes. No meu produto, ó, juntou nitrogênio com hidrogênio e veio formar aqui a substância amônia, certo? NH3. Eu tenho 2 moléculas de amônia. 2 substâncias de amônia. Essa equação química, o conjunto, vai estar balanceada? A gente tem que analisar. O que é que eu preciso observar para dizer se uma equação química está balanceada ou não? A quantidade de elementos químicos que eu tinha nos meus reagentes tem que ser igual à do meu produto. Tá? Então, eu tenho esse índice estequiométrico aqui. Ó. Esse 2 vai multiplicar pelo N e vai multiplicar pelo H. Ou seja, o índice estequiométrico daqui da frente multiplica por todos os elementos químicos. Tá? Desse conjunto aqui. Se eu tivesse mais, por exemplo, H, então esse 2 só ia multiplicar com o N e com o H. Depois aqui da adição, não tem nada a ver com esse índice estequiométrico, com esse 2. Certo? Então, 2, professor, não tem nenhum índice aqui embaixo. Quando não tem, a gente vai considerar 1. Então, 2 vezes 1, 2. Então, eu tenho 2 nitrogênios. Quantos nitrogênios eu tenho nos meus reagentes? 2. Então, o nitrogênio está balanceado. Vamos para o hidrogênio agora. 2 vezes 3, 6. Quantos hidrogênios eu tenho nos meus reagentes? 6 também, então está balanceado. Então, entenda que em uma reação química, certo? O que ocorre é uma reorganização dos elementos químicos. Nada se criou, nada se perdeu. Apenas se organizaram de forma diferente. Eu continuo com a mesma quantidade de nitrogênio, eu continuo com a mesma quantidade de hidrogênio. Agora, formando substância química diferente. Aqui eu tinha gás nitrogênio, aqui eu tinha gás hidrogênio. Aqui eu tenho amônia agora nos meus reagentes. Certo? Então, essa outra equaçãozinha aqui embaixo. Certo? Eu tenho 2 substâncias de HCl, 2 moléculas de HCl, no estado físico aquoso, mais o magnésio, que vai resultar em gás hidrogênio mais magnésio com 2 moléculas de cloro. Certo? Isso é um L, tá, pessoal? Cl2. Então, vamos analisar se está balanceada. Quantos hidrogênios eu tinha? V, igualdade, daqui para cá, reagente. Daqui para cá, produto. Certo? Então, quantos hidrogênios eu tenho no meu produto, meus reagentes? Ó, esse índice aqui multiplicando com o índice daqui, 2 vezes 1, 2. Tem mais algum hidrogênio? Não. Quantos hidrogênios eu tenho no meu produto? H2. 2 hidrogênios. Certo? Vamos para o cloro. Quantos cloros eu tenho no meu reagente? 2 vezes 1 daqui, 2. Quantos cloros eu tenho no meu produto? Cl2. Então, está balanceado. Esse 2, professor, vai multiplicar pelo magnésio. Ó a adição aqui, ó. Tá? Então, esse 2 só vai multiplicar esse conjunto aqui, HCl. Passou da adição, seria outro índice aqui estequiométrico se tivesse. Mas como não tem, é apenas um magnésio. Quantos magnésios eu tenho nos meus produtos? 1.
Então, a quantidade de elementos químicos, a massa do meu produto é igual à massa dos meus reagentes. Certo? A diferença é que se reorganizaram de forma diferente. Ok? Então, a equação química aqui vai estar balanceada. Beleza? Então, vamos para mais um exemplo. Aqui, ó. Então, eu tenho 2H2 mais O2, formando 2H2O. Então, eu tenho 2H2, ou seja, duas moléculas de gás hidrogênio, mais uma molécula de gás oxigênio. Reagiram e formaram duas moléculas de água. Ó, H2O, água. Certo? Então, vê. Quantos hidrogênios? 2 vezes 2, 4. Mais, esse 2 multiplica pelo 2 daqui do O? Não. Tá? Olha a adição. Então, hidrogênio eu tenho 4 e oxigênio eu tenho 2. Nos meus reagentes. Aqui é reagente. Tá? Vou agora para os meus produtos. Para o meu produto. Ó, o índice estequiométrico. 2. Agora sim, esse 2 vai multiplicar por hidrogênio e oxigênio. Ó, 2 vezes 2, 4. Hidrogênio está balanceado. 2 vezes 1 daqui do oxigênio, 2. Oxigênio também está balanceado. Então, a equação química, nesse caso aqui, vai estar balanceada. A quantidade de hidrogênio e de oxigênio dos reagentes é igual à do produto. Tá? Só se reorganizaram de forma diferente. Certo? Vamos para mais um exemplo aqui. Ó, eu tenho essa equação inicial aqui. Gás de nitrogênio mais gás hidrogênio igual a amônia. N2 mais H2 igual a NH3. Vamos ver se está balanceado. Quantos nitrogênios nos meus reagentes? Aqui, ó, N2. 2 nitrogênios. Quantos nitrogênios no meu produto? N sozinho. Então, eu só tenho um nitrogênio aí. Então, já estou vendo que o nitrogênio não está balanceado. Vamos ver o hidrogênio. Hidrogênio no reagente. H2. Hidrogênio no produto. H3. Não está balanceada. O que é que eu vou fazer para balancear uma equação química? Eu vou começar a adicionar índices estequiométricos aqui na frente para igualar a quantidade de elementos químicos entre reagente e produto. Certo? Então, vai ser algo aleatório. Não tem um número específico para adicionar. Aqui embaixo a equação já está resolvida, está balanceada. Foi o que eu fiz, ó. Coloquei um 2 aqui na frente, o índice 2, certo? Coloquei um 6 na frente do gás hidrogênio e um 4 como índice do meu produto. A gente vai analisar agora. Essa equação agora não vai me servir mais. Eu vou ter que analisar essa se ficou balanceada. Tá? Após o balanceamento, a equação que vai estar correta, digamos assim, vai ser essa. Quantos nitrogênios de meus reagentes? 2 vezes 2, 4. Quantos nitrogênios do meu produto? 4 vezes 1 daqui, 4. Opa, balanceei nitrogênio. Vou agora para o hidrogênio. Quantos hidrogênios dos meus reagentes? 6 vezes 2, 12 hidrogênios. Certo? Quantos hidrogênios no meu produto? 4 vezes 3, 12. Quantidade de nitrogênio e quantidade de hidrogênio igual entre reagentes e produto. Então, equação química balanceada. Ok, pessoal? Ainda não entendeu? Vamos para mais um exemplo aqui. Ó. H2, gás hidrogênio, mais O2, gás oxigênio, igual a H2O. Tá? Então, eu tenho gás hidrogênio e gás oxigênio reagindo para formar o produto aqui, que nesse caso foi uma molécula de água. Certo? Então, eu tenho... Vou avaliar se está balanceado. Quantos hidrogênios eu tenho nos meus reagentes? Ó, H2, 2 hidrogênios. Quantos hidrogênios eu tenho agora no meu produto? H2. Ó, hidrogênio está balanceado. 2 e 2.
Vou agora para o oxigênio. Quantos oxigênios eu tenho nos meus reagentes? O2. 2 oxigênios. Quantos oxigênios eu tenho no meu produto? O. Não está balanceado. Tá? Então, eu tenho uma quantidade diferente de oxigênio. No mesmo princípio, adicionei um índice estequiométrico. Nesse caso, eu só precisei adicionar a um reagente, que foi ao hidrogênio. Coloquei 2 vezes 2, dá no caso 4. 4 hidrogênios. E coloquei lá no meu produto também um 2 como índice estequiométrico. Então, 4 hidrogênios, 2 oxigênios. Quando eu vier para o meu produto, eu vou ter 2 vezes 2, 4. 4 hidrogênios. Balanceei hidrogênio, que já estava balanceado. 2 vezes o 1 aqui do O, 2 oxigênios. Quantidade de oxigênio do reagente? 2 também. Então, balanceei a equação química. O que a gente observa? Nessa equação anterior, eu adicionei índice estequiométrico a todos os reagentes e ao produto. Nesse exemplo aqui, eu só adicionei um índice estequiométrico a um reagente e no produto. Professor, então está errado? Não. Não tem essa obrigatoriedade. Todos os reagentes e todos os produtos têm que ser adicionado índice estequiométrico quando eu fizer um balanceamento. Não. Certo? O índice estequiométrico, o valor e a quantidade de reagente e a quantidade de produto que eu adiciono esse índice, não tem uma obrigatoriedade. Desde que eu atinja uma equação balanceada, certo? Eu estou indo certinho aí. Ok, pessoal? Então, vejam, é nesse sentido de balanceamento da equação química que a nossa aula de hoje ela se deteve. Espero que vocês tenham compreendido direitinho, certo? Caso vocês não tenham compreendido, temos aí as redes sociais, temos aí os métodos que os professores e juntamente com a escola vêm viabilizando para estreitar os laços de comunicação da gente. Tá? Então, qualquer dúvida é só sinalizar, Facebook, WhatsApp, as salas virtuais aí, sinal de fumaça, qualquer que seja o meio, certo? Que a gente está aí à disposição para sanar possíveis dúvidas, certo? Se cuidem, sigam as orientações, que breve estaremos aí em sala de aula, se Deus quiser, dando continuidade ao nosso ano letivo, certo? Abraços virtuais para todos vocês e fiquem com Deus. Tchau e até a próxima.